nesta edição, a entrevista faz parte da série especial 80 anos do CESP. E a reportagem da semana mostra os mais novos capítulos da mobilização dos engenheiros da Prefeitura de São Paulo. Veja agora a Sessão no Ponto. Aqui na cidade de São Paulo, nós continuamos travando a luta pela valorização, pelo profissional engenheiro na Prefeitura de São Paulo. O que está acontecendo? Nós temos engenheiros aqui na Prefeitura de São Paulo há muito tempo, há anos, sem receber aumento salarial. Talvez um aumento de 0,01%. Eu acho que isso precisa ter um ponto final. Nós estamos discutimos com secretários, com o prefeito, discutimos com vereadores. Sem dúvida, eu acho que é um momento muito importante para essa discussão. E eu quero também chamar a atenção dos senhores vereadores, dos secretários e pedir ao prefeito, que tem mostrado que quer ir para o caminho certo, que tem mostrado que a democracia, que a discussão é uma coisa dele. Eu acho que ele tem que pegar essa bandeira e resolvê-la. Mas resolvê-la de uma vez por todas. Nós não podemos aceitar que mais de 1.000 profissionais estejam nessa condição. Quem é? Qual é o brasileiro que quer ter um reajuste de 0,01% ao ano? Acho que nós temos que pegar essa questão de uma forma muito mais séria. Aproveite esse momento na TV, para que aqueles que nos ouçam, que nos ajudem, que também façam a sua pressão. Nós vamos trabalhar no sentido de valorizar e de fazer com que esse profissional seja reconhecido aqui, na cidade de São Paulo. Estamos na entrevista do Jornal do Engenheiro e nesta edição vamos para mais um bate-papo da série especial sobre os 80 anos do Sindicato dos Engenheiros no Estado de São Paulo. Hoje conversando com mais um presidente desta entidade. Está comigo aqui no estúdio Esdras Magalhães dos Santos Filho. Esdras, um prazer recebê-lo aqui. Fábio, o prazer é inteiramente meu. Poder estar aqui com vocês, contando um pouco da nossa experiência no sindicalismo brasileiro, no Sindicato dos Engenheiros, e poder falar um pouco da nossa experiência, do que foi esse trabalho junto ao nosso sindicato. Como você começou a sua militância? A militância mesmo veio desde a época do movimento estudantil, né? Secundaria sempre teve uma participação relativamente atuante no movimento, na universidade, e isso continuou na vida profissional, né? Nós pegamos o início da década de 80, com toda aquela animação de redemocratização do país, rapidamente nos engajamos no movimento Renovação da Engenharia, que é um movimento estadual que foi criado com várias ramificações, pegando justamente o pessoal do movimento estudantil, que tinha participado, tinha alguma participação, e foi trazendo para a vida associativa classista. E o objetivo era fazer a renovação democrática nas nossas instituições, da qual o Sindicato de Engenheiros foi uma delas. Teve o Conselho Regional de Engenharia, Conselho Federal de Engenharia. Nós participamos ativamente desse movimento todo, da busca da redemocratização do país, na esteira da redemocratização do país, fazer esse movimento dentro das nossas instituições. E acho que logramos êxito, é a nossa avaliação hoje. Esdras, década de 90, você se torna o presidente do Sindicato dos Engenheiros. Qual foi a marca ou as marcas da sua gestão? Conseguimos lograr êxito no começo da minha gestão em firmar os primeiros acordos coletivos de trabalho com o setor empresarial, tanto da construção civil como do setor industrial em São Paulo, e abrindo aí uma enorme avenida de trabalho, de construção do sindicalismo nesses setores produtivos. E acho que essa talvez tenha sido a marca principal da gestão. Na nossa gestão, nós conseguimos também consolidar a infraestrutura do sindicato. O sindicato estava num local muito pequeno ainda, nós conseguimos comprar um terreno novo, conseguimos dar início à construção da sede nova do sindicato, e mais que isso, nós conseguimos consolidar uma estrutura administrativa para o sindicato, que até então
nunca sobrava dinheiro para você investir em organização em método, montar uma infraestrutura, contratar pessoas profissionais para fazer o serviço burocrático do sindicato. Eram os próprios dirigentes que eram ao mesmo tempo contador, era tesoureiro, fazia depósito em banco, quer dizer, toda a parte burocrática nós que fazíamos até essa data. Na data do presidente Coutinho, nós contratamos um serviço de assessoria de OIM, e eu tive a satisfação, a felicidade de ter a oportunidade na minha gestão implantar esse trabalho que já foi estudo da gestão anterior. E assim tem sido o nosso sindicato. Foi o início da profissionalização interna do sindicato. Foi o início da profissionalização interna do sindicato. Então, nós tivemos êxito em ampliar o sindicato para o setor produtivo, entrando na indústria e entrando na construção civil. Fizemos, né, esse trabalho de consolidar a profissionalização interna do sindicato, ampliamos as áreas de atuação do sindicato, conseguimos também expandir o sindicato para o interior. Na época que eu entrei, nós devíamos ter umas 7 delegacias do sindicato, talvez 8. Eu fechei a gestão com 25 delegacias consolidadas no interior do estado, que sempre foi um anseio, né? Eu vim do interior do estado, vim de São José dos Campos, então tinha um compromisso muito forte com a interiorização do sindicato e avançamos muito nessa área também. No próximo bloco, vamos falar mais assuntos a respeito dos 80 anos do Sindicato dos Engenheiros do Estado de São Paulo. A gente volta daqui a pouquinho. Os associados ao CESP contam com uma assessoria jurídica própria, sempre pronta a esclarecer todas as dúvidas. O atendimento é feito de segunda a sexta-feira, das 10 às 18. Entre em contato e saiba mais. Estamos de volta na entrevista do Jornal do Engenheiro e nesta edição recebendo Esdras Magalhães dos Santos Filho, que presidiu esta entidade lá nos idos dos anos 90. Esdras, vamos falar um pouquinho sobre como você enxerga o sindicato hoje. Eu, quando comecei a trabalhar, trabalhava em grandes prédios comerciais cheios de prancheta, uma do lado da outra, cada profissional desenhando uma parte do trabalho e depois cobrindo com nanquim. E quem entrasse naquilo não entendia nada. Se ele fosse andar ao pé, como é que alguém entende essa loucura? E tinha equipe que fazia as composições, discutia os trabalhos para somar, para ver o que estava, as interfaces de um trabalho com o outro. Hoje em dia, todo esse trabalho é feito numa workstation, é uma salinha desse tamanho, menor que essa, a pessoa com um computador, um micro, e alguns softwares, o AutoCAD, o software de instalações elétricas, hidráulicas, diversos softwares à disposição da pessoa, basta ele conhecer, saber operar e ter os conhecimentos necessários, ele faz. Então, na minha época, a gente falava assim, me dê a alavanca e eu movo o mundo. Porque me deu o software, né? Me deu um software e eu faço a revolução, movo o mundo. Quer dizer, é um novo mundo, né? Que eu acho que o movimento sindical não aprendeu a lidar ainda com isso e cada vez mais está sofrendo esse impacto, né? E eu acho que nessa área o nosso sindicato, por aliar a experiência sindical já adquirida, né? Que a gente já amadureceu aí desde o final da década de 70, começo da década de 80, fazendo campanha salarial, fazendo sindicalismo na prática, de verdade, ombro a ombro com o trabalhador. Eu acho que juntar essa experiência mais com o conhecimento técnico, né? Nós estamos entrando nessa era que já estamos chamando de sociedade do conhecimento, economia do conhecimento. Eu acho que isso aí talvez ajude, né, a nos prepararmos, todos nós, para a nova fase, para um novo ciclo de desenvolvimento que está vindo aí devagarinho, sorrateiro, mas está vindo e está se implantando, e é uma novidade. E nós sofremos impacto disso na engenharia. A redução de trabalho, aquelas grandes equipes de engenharia consultiva foram desmontadas do dia para a noite e virou estaçãozinhas de trabalho, embora o conhecimento seja preservado na cabeça de grandes profissionais aí, mas está virando cada vez mais software. E eu acho que isso aí, vê o que aconteceu com os bancos, né? Com as caixinhas automáticas, você reduziu a atividade de pessoas no banco produzindo, aquele pessoal que tinha que ficar depois do expediente fazendo compensação, não existe mais nada disso. E hoje com a internet também, logo menos caixinhas eletrônicas. Menos caixinha vai ter, você faz as suas aplicações, faz sua movimentação, tudo no celular. Então,
Essa é a dinâmica que está se implantando no mundo da produção de bens e serviços cada vez mais rapidamente. Esdras, diante desse contexto aí de mudanças nas relações de trabalho, das mudanças tecnológicas que também mudam a vida das pessoas e, claro, também a engenharia, você acha importante, por exemplo, o CESP ter investido aí num centro de ensino, que é o ISITEC, o Instituto Superior de Inovação e Tecnologia, que serve, talvez metaforicamente, de uma antena para estar ligado aí na realidade e poder, uma vez compreendendo essa realidade, ensinar os engenheiros aí a lidar com essa realidade? Sem dúvida. É aquilo que nós chamamos da educação para oferta, a educação para o mercado. Mais que isso, é estar dando novas ferramentas e oportunidade para aqueles que querem se formar ou atuar no campo da tecnologia, da engenharia, de dominar, vamos dizer assim, de já entrar no mercado com uma bagagem diferente daquela com a qual nós entramos no passado e muitos profissionais ainda estão entrando hoje. Quer dizer, é educar o indivíduo desde o primeiro dia que ele entrou na escola, né, para a inovação, para se organizar e se preparar para enfrentar essa nova sociedade ou essa nova economia que a gente, pelo menos, está batizado até agora de economia do conhecimento. E nos sindicatos de engenheiros, tudo isso foi pensado lá atrás. Nós discutimos essas questões no início da década de 80, né? Como é que vai ser o mercado de trabalho na frente. Quando começou a ter os primeiros desempregos na área de consultoria, né? Foi, se não me engano, mais ou menos 86, 87, 88, talvez 90, nós rapidamente organizamos e montamos nosso centro de reciclagem tecnológica. Nós levamos como bandeira para as campanhas salariais a necessidade das empresas concederem no acordo horas para o indivíduo poder se dedicar à sua requalificação profissional, independente da atividade que ele desenvolvia no trabalho. Então, nós colocamos em vários acordos coletivos de trabalho que o indivíduo teria 10 horas à sua disposição para ele, durante o expediente, inclusive, para se dedicar a uma atualização profissional. Isso foi uma grande conquista. Hoje uma super bandeira da CNTU para levar isso para o Brasil inteiro. Levar para o Brasil todo. Então, cada vez mais, quer dizer, a sua presença, e hoje em dia o indivíduo está trabalhando, pode perfeitamente trabalhar em casa, né, estudar. A universidade está virando cada vez mais uma universidade à distância. Nós estamos numa transição, né, que você vai levar ainda, acho que algum tempo, talvez bastante tempo até, mas cada vez mais pessoas estão fazendo curso em casa, com o seu amigo, acompanhando no seu smartphone, no seu tablet, e indo com pouca frequência, a um local coletivo, né, uma presença física para fazer um exame ou ter uma aula especial. A mesma coisa está acontecendo e vai cada vez mais acontecendo no mundo do trabalho. As pessoas precisam se requalificar, se reciclar para esse novo mundo que está vindo devagarinho. Essa é a ideia, é a proposta do ISITEC, que nasceu lá atrás já com o Centro de Reciclagem Tecnológica, que foi amadurecendo, até chegar nessa formulação. E o ISITEC trata de inovação, e essas entrevistas com os ex-presidentes é muito interessante, porque a gente vê como é que muitas vezes uma instituição, uma organização inova. É porque no seu DNA, na sua Constituição, no seu histórico, homens aí desbravaram, anteviram aí várias coisas que poderiam acontecer, fizeram previsões, implantaram nessa instituição aquele quesinho a mais, né, para que ela pudesse, num momento mais propício, aí, fazer a primeira instituição de ensino que é mantida por um sindicato do Brasil. Não existe algo aí correlato, não existe um sindicato que mantém uma instituição de ensino tal como o Sindicato dos Engenheiros fez. Olha, uma das explicações aí, lá atrás já se debatia essa questão do sindicato prover informação sobre a realidade para o engenheiro. E, instantes finais da nossa entrevista, eu queria saber de você perspectivas para o futuro e o que nós estamos hoje plantando nesse sindicato para que você acha que amanhã aí vão nascer flores novas aí na nossa luta. Eu acho que o sindicato tem debatido e tem discutido muito, é um centro de discussão, uma caixa de ressonância hoje no país, dessa nova economia, desse novo mercado de trabalho, dessa nova sociedade que... A gente fala em nova economia porque os economistas, os cientistas políticos, as pessoas que estão estudando isso estão adotando esse nome, tanto no Brasil como lá fora, mas
eu diria, essa nova realidade de produzir bens e serviços no mundo todo. O sindicato tem sido uma poderosa caixa de ressonância, tanto da necessidade de promover mudança no mercado de trabalho, promover mudança no ensino, tanto é que criou a sua própria escola para tentar mostrar o caminho é esse, o modelo é esse. Oxalá nós tenhamos sucesso. Eu acho que nós vamos ter porque a tenacidade do pessoal, a perseverança é muito grande, senão não teríamos chegado até onde chegamos. Oxalá que nesses próximos 80 anos, porque é um recomeço, né? 80 anos não é um fim, é um recomeço do sindicato. Eu acho que a gente vai ter muita contribuição para dar para o Brasil, para os profissionais, porque a ideia que foi o espírito do movimento Renovação é uma chama acesa permanentemente na nossa alma. O tempo todo buscando renovar, aprender a inovar e estar atento, antenado com a inovação e aquilo que ocorre no mercado e tentando se preparar para o novo lance. Esdras, obrigado pela presença aqui. Eu que agradeço a oportunidade. Esta edição do Jornal do Engenheiro não termina aqui. Fique conosco e acompanhe mais assuntos a respeito da engenharia, da inovação e do desenvolvimento. Um forte abraço e até breve! Dia 15 de outubro de 2014 foi marcado por uma intensa mobilização dos engenheiros e arquitetos da Prefeitura de São Paulo. Em Assembleia Geral Extraordinária realizada no CESP, a categoria decidiu intensificar a mobilização por reposição salarial. Os servidores acumulam perdas inflacionárias de 49,46%, segundo o INPC e IBGE, desde maio de 2007, quando houve o último aumento. Após a Assembleia, cerca de 200 trabalhadores seguiram para a Câmara Municipal de São Paulo, a fim de acompanhar os trabalhos na Comissão de Constituição e Justiça. Por ela, passou o projeto de emenda à Lei Orgânica 3/2014 do Executivo, que permite remuneração feita por subsídio. O dia de hoje, em especial, foi muito importante para nós. A presença na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, a nossa presença motivou um debate acalorado entre os componentes da comissão e fazendo com que, dos 9 componentes, 4 se manifestassem abertamente ao nosso lado. Os que se declararam pela legalidade foram 5 vereadores, 2 dos quais da base do governo, e outros 2 vereadores, o Jorge Rato e o Goulart, eles se manifestaram, embora votassem pela legalidade, que de fato ele não é inconstitucional, o projeto, mas eles já apontaram o voto deles no plenário contra a aplicação dessa medida para os servidores públicos municipais. No Legislativo paulistano, também ocorreu uma visita dos engenheiros e arquitetos à reunião da Comissão de Administração Pública. Na ocasião, uma companheira foi destacada para explicar aos vereadores a situação em que se encontram os engenheiros e arquitetos da Prefeitura. Nós representamos aqui engenheiros e arquitetos, mas também toda a categoria do nível superior que está sem reposição dos efeitos da inflação há mais de 10 anos. Os engenheiros e arquitetos lutam pelo piso salarial de 8 salários mínimos e meio. Porém, nada mudou até agora, pois o Executivo paulistano não se sensibilizou. Que ocorre um projeto de lei encaminhado pela administração pública na realidade, tirar os direitos hoje conquistados dos engenheiros, arquitetos e agrônomos da cidade de São Paulo. Isso já vem ao longo dos anos, o poder público não dá o valor devido àqueles que realmente defendem a cidade, conhecem tecnicamente, e tudo que é feito pela prefeitura tem que ter a participação dos engenheiros e arquitetos. E a prefeitura não está reconhecendo essa mão de obra qualificada que dignifica a cidade de São Paulo e precisa atender o pleito das pessoas,
principalmente quando é um segmento que é indispensável à administração pública, ao serviço público da cidade de São Paulo. Então nós estamos aqui, nós vamos dar apoio aos engenheiros, arquitetos e agrônomos para eles conquistarem o seu espaço. O salário hoje de um engenheiro arquiteto é ínfimo, é muito pequeno. Se você for analisar, não dá nem para eles pagarem a faculdade para o filho também, sem engenheiro igual a eles. Então é um absurdo, e essa revolta momentânea eu acho que tem que ser ouvida pelo poder público. Eu sou colaboradora do Sindicato dos Engenheiros do Estado de São Paulo. Como colaboradora, eu desenvolvo estudos, faço pesquisas e preparei essa apresentação para esclarecer a quem não conhece a nossa situação, tanto da necessidade da valorização da nossa carreira na prefeitura, tanto de engenheiros quanto arquitetos, assim como a necessidade do reconhecimento da justiça que precisa ser feita em relação à reposição das perdas salariais, isso válido para diversas categorias. Dos últimos 10, 12 anos, nós não temos uma reposição da inflação. Hoje, essa perda soma em torno de 45% a 47%, e nós precisamos que a Casa Legislativa se sensibilize para a necessidade de adequação de uma lei municipal que vem há muitos anos resultando nessa não reposição das perdas salariais, e que essa não reposição contraria a lei orgânica do município e a própria Constituição Federal. Essa aqui é uma casa de leis e uma casa democrática. Nós temos aqui 55 vereadores que representam os vários setores da sociedade. Evidentemente que a gente tem por princípio que nenhum de nós é dono da verdade e nem a gente sabe tudo e tem a solução para tudo. Se as pessoas diretamente atingidos num pleito, ou aqueles que têm um pleito que não estão satisfeitos, se elas não se mobilizarem, elas não são ouvidas. Ou as pessoas, o gestor público, muitas vezes não sabe ou não tem a dimensão de quanto eles estão sofrendo parte ou não de categorias profissionais, ou seja lá o que for. Dessa forma, eu estimulo, não só eu, acho que a casa toda estimula que haja essa participação. E só assim que as coisas são conquistadas. Não há... nada acontece de mão beijada. As pessoas têm que lutar e conquistar. Eu acho que o pleito feito é absolutamente justo. A demonstração que foi feita aqui, ela é muito clara de que houve perdas. E veja, eu estou falando de perdas salariais, de recuperação do poder do salário. Eu não estou falando de aumento de salário, é voltar ao estado anterior. Primeiro fizemos uma assembleia onde iríamos explicar todos os processos que nós estamos fazendo durante esse período de um mês e meio, processos esses que incluiu negociação com o executivo, junto a secretário, junto à vice-prefeita, e no legislativo junto a todos os vereadores. Com isso conseguimos que tivesse uma comissão a ser montada aqui nessa casa, tá? Enquanto isso estamos também trabalhando junto com a mesa de negociação, procurando novamente a mesa de negociação. A seguir, fizemos essa passeata que mobilizou cerca de 200, 300 companheiros nossos, né? Uma grande assembleia, vindo até a Câmara para assistir à Comissão de Justiça. E nessa Comissão de Justiça estavam inclusos 2 PLs, que o que nos interessava era o PLO 003, que transforma, né, poderá transformar o nosso salário em subsídio, o qual somos contra, porque é uma perda de direitos totais, né, entre eles, e perdas significativas, entre eles o quinquênio e a sexta parte. Com isso, ele abre uma porta enorme para que outros projetos se instalem nessa condição de pagamento em subsídios no lugar dos vencimentos, que é o que recebemos hoje. Isso é ruim para a gente. Por quê? Porque tira quinquênios, sexta parte e outras gratificações, como incorporação de cargos, que hoje temos, e vamos de bandeja entregar tudo isso
em troca de um subsídio que nem horizonte de reajuste a gente conhece. E não existe também jurisprudência para esse assunto. Para saber mais sobre o passo a passo desta luta, acesse o portal do CESP na internet.